Salve, salve galera, chegando aqui com mais um Direto do Paddock, dessa vez pré-GP do Japão, mais uma etapa do Mundial 2024 da Fórmula 1 e tivemos nessa madrugada o dia de mídia lá em Suzuka com destaques bem interessantes e polêmicos. Os personagens que vocês veem no título roubando aí a atenção na etapa nipônica, pelo menos antes das atividades de pista, num dos mais tradicionais palcos da Fórmula 1, né? Claro, mais uma vez, etapa de Suzuka, embora numa data diferente, a gente até abordou essa questão com o Rico Penteado ontem no programa Telemetria, e eu, Carlos Costa, estou aqui com o Eric Gabriel, hoje no Direto do Paddock, um pouco mais compacto, enxuto, mas não por isso menos importante, até pela relevância das notícias que a gente traz para vocês. E antes de tudo, já convido você a comentar aqui, deixar o like, se inscrever, ativar as notificações e, claro, você pode também ser assinante do nosso clube de membros. Clique em Seja Membro logo abaixo aqui do player para conferir os nossos pacotes, que incluem lives, vídeos, enfim, atrações exclusivas com o próprio Rico Penteado, que, para quem não conhece, é um brasileiro engenheiro que foi chefe de departamento do, vamos dizer, Grupo Renault na Fórmula 1, né, Eric? Que ele passou ali por várias encarnações da marca na categoria. Mas, Ericão, primeiro destaque é Lewis Hamilton criticado. Conta pra gente, seja muito bem-vindo. Primeiramente, um bom dia, Carlos Costa, para você também que está acompanhando a gente aqui. Querendo saber as notícias da Fórmula 1, primeiro dia oficial ali dos pilotos e das equipes em Suzuka, mais o que roubou a cena foi um ex-piloto falando sobre o heptacampeão Lewis Hamilton. Eu estou falando sobre Ralf Schumacher, que colocou em xeque, né, a qualidade de Hamilton. Ele falou que a escolha do Hamilton foi, sobretudo, financeira. Então, ele comentou aqui, posso entender Lewis, ele queria voltar a ganhar dinheiro de verdade, pilotar para uma marca que tem tantos atrativos, os quais ele ainda pode utilizar depois de sua carreira como piloto. E a pergunta crucial é, o quão bom Hamilton ainda é, né? Quão motivado ele está? Espero que se faça todo o possível para que ele se sinta confortável, que seja o número 1 do time, né? E ele comentou isso com o portal Sport One, né? E também aí deu uma cutucada, né? O Charles Leclerc, envolvendo também o Charles Leclerc. Não acho que Leclerc se veja, perdão, como um segundo piloto na Ferrari. Para ele será um teste de resistência. Ele precisa vencer Hamilton, que está mais no fim da carreira devido à idade. Atualmente ele tem 39 anos, né, Carlão? Então, eu acho que ele atirou para todos os lados aí da Ferrari, né? Tudo bem que ele pode até falar que elogiou o Leclerc, mas ele também dá uma cobrada e que ele necessita vencer Lewis Hamilton quando esse estiver na Ferrari. Polêmica essa declaração aí do nosso digníssimo Ralf Schumacher, né? Sempre controverso, aliás, o ex-piloto de Jordan, Williams e Toyota, vencedor de 6 GPs da Fórmula 1, que hoje trabalha como comentarista. Mas, falando em Hamilton, o Lewis também abordou a possibilidade de um outro ex-piloto alemão, Sebastian Vettel, substituí-lo na Mercedes. É isso mesmo, Eric? E nesse contexto, Hamilton também falou do W15, o difícil carro aí da Mercedes nessa temporada 2024. O que disse o heptacampeão? Ele vê com bons olhos um possível retorno de Sebastian Vettel para a Fórmula 1, e se for no lugar dele, melhor ainda. E ele fala aqui, eu adoraria ter Sebastian de volta, acho que seria uma ótima opção para a Mercedes e não um piloto alemão, um multicampeão, tem os valores certos e pode levar a equipe adiante, ficaria feliz em tê-lo de volta. E aí também, obviamente, como você já citou, ele comenta aqui o W15, definitivamente há desempenho, mas precisamos trabalhar para tornar este carro mais consistente e fácil de pilotar. Ele se torna incrivelmente inconsistente entre as sessões de pista. É diferente em cada curva e com diferentes guinadas e velocidades. Então, é um desafio. E mais uma vez, ele falando sobre a questão do carro não ser tão confortável para ele, mesmo com a Mercedes tendo mudado ali aquela questão da dianteira ali, ele estava muito à frente ali em relação ao posicionamento do cockpit, né, que era uma reclamação que não trazia muita tranquilidade para o piloto britânico até o ano passado. Mesmo assim, mesmo com a Mercedes corrigindo essa questão, ele ainda fala de algo inconsistente, de algo que não deixa ele confortável nesse atual carro da Mercedes.
O Hamilton que tem feito aí em 2024 o pior início de temporada dele na Fórmula 1, né? Puxando lá desde o primeiro campeonato do piloto inglês na categoria em 2007, ainda pela McLaren. Vamos ver se ele consegue reagir. Claro, a iminente ida para a Ferrari também deve mexer um pouco com o mindset aí do piloto britânico. Mas vamos adiante, porque temos mais destaques. E o outro veterano da categoria, Fernando Alonso, também foi destaque nesse dia de mídia da Fórmula 1 pré-GP do Japão, né, Ericão? O bicampeão foi punido depois do GP da Austrália, né, algumas horas após a quadriculada lá em Melbourne, por conta de um incidente na última volta com o George Russell. Não houve um toque, mas os comissários julgaram que ele causou um incidente e assim decidiram puni-lo em 20 segundos. Né? Foi 10 segundos mais drive-thru convertido em 20 pós a conclusão da prova. O Alonso não ficou muito feliz, né? Já tinha manifestado descontentamento, mas hoje foi questionado sobre o tema e falou mais, né, Eric? Isso mesmo, ele está na bronca ainda, está mordido ainda sobre essa punição, e aí ele fala que a punição em Melbourne foi um pouco surpreendente, segundo as aspas aqui, as declarações do Alonso. Não há nada que possamos fazer, temos que aceitar e seguir em frente, e nos concentrar aqui, mas acho que não mudará muito a forma como corremos e como abordamos as corridas. Não há obrigação, e ele insiste aqui, não há obrigação em fazer 57 voltas da mesma forma. Às vezes a gente pega um ritmo mais lento para economizar combustível, para economizar pneus, para economizar bateria. E às vezes vamos devagar nas curvas, ou em alguns setores da pista, para dar o DRS o carro atrás, porque isso seria uma ferramenta útil se o segundo carro atrás estiver em um ritmo mais rápido. Todas essas coisas são completamente normais, e foi, e será para sempre no automobilismo. Portanto, tivemos uma penalidade provavelmente única, que nunca mais será aplicada. E aí, ele também comenta que se o Russell não tivesse batido, o entendimento dos comissários seria, segundo ele, 100% diferente. E além do que também, na bronca ainda, ele fala que ele não vai mudar a abordagem dele em relação às manobras, a maneira de se portar em tentar, por exemplo, despistar um piloto que esteja ou pressionando. Então, Alonso sentando a lenha aí no que diz respeito a essa punição, especialmente na contestação dela e também de que ele não vai mudar. Essa altura, cara, não, nessa altura do campeonato, o cara vai mudar a maneira dele competir na Fórmula 1 também, seria um pouco demais, né? Tá lá desde 2001, né? Claro, com 2 hiatos, mas enfim, já é veteraníssimo e tem as suas malandragens, né? Interessante repercutir que os outros pilotos também falaram desse incidente em Melbourne, né? O Pérez falando que o Alonso passou um pouco do limite, mas defendeu o Fernando, né? Criticou a inconsistência dos comissários, pegando um pouco do gancho dessa crítica aí do espanhol da Aston Martin, e disse que o Alonso é um dos pilotos nos quais ele mais confia. As palavras do Pérez. Norris também disse que não era caso de punição. Também foi nessa linha que os pilotos da Sauber se manifestaram, o Joe Guanyu e o Valtteri Bottas. Na outra ponta, o Nico Hülkenberg falou que até é algo comum, mas naquela curva não era admissível o que o Alonso fez. E o Charles Leclerc, o monegasco da Ferrari, também criticou a manobra, além do próprio Russell, né, Eric, que se manifestou sobre o caso. Vamos trazer rapidamente o que disse o George, por favor. Exatamente. Uma outra, vou trazer aqui o que trouxe o Russell, Carlão, mas uma outra questão também é que muitos pilotos criticaram a curva 6 de Melbourne, e aparentemente vai haver ali uma revisão, por conta dos incidentes que já haviam ocorrido no ano anterior, e eles comentaram que já haviam reclamado isso no briefing dos pilotos, além disso, nos próprios acidentes que aconteceram ali no fim de semana. E também falando sobre o Russell, né, e até depois a gente vai comentar aqui um fato curioso em relação ao que o próprio Russell comentou na coletiva de imprensa de hoje, né, ele fala que eu acho que foi obviamente uma situação estranha o que aconteceu na semana passada. Como eu disse lá, fui pego de surpresa. Na verdade, eu estava olhando para o volante, fazendo uma troca de marchas na reta, e o que todos nós fazemos ao longo da volta. E quando eu olhei para cima, estava na caixa de câmbio de Fernando, já era tarde demais. Quando eu dei por mim, eu estava no muro. Por isso, achei que se não tivesse sido penalizado, eu teria aberto uma lata de vermes, né? Que seria uma caixa de Pandora, uma expressão ali que a gente não
talvez ali uma tradução livre aqui deixaria as pessoas estranhando, mas para o resto do ano e para as categorias júniores. Então, obviamente, ele concorda com a punição dada ao Fernando Alonso. E aí, né, Carlão, aparentemente, nessas 2 semanas aí que não tivemos corridas, houve um encontro numa cafeteria entre os dois pilotos e teve uma brincadeirinha, inclusive, do Max Verstappen, né? O Russell, inclusive, fala que não tratou do assunto com o Alonso nessa cafeteria, né? Então é importante destacar, embora tenha sido um fato cômico aí desse intervalo entre as duas corridas da Fórmula 1. Aliás, falando em Alonso, meu caro Eric, importante destacar também as previsões de mercado do piloto espanhol, já que citamos ali um pouco da Silly Season com o Hamilton, falando da possibilidade do Vettel correr pela Mercedes. O Alonso tratou de Max Verstappen e Red Bull, é isso mesmo? Isso mesmo. E aí ele comenta aqui, né, sobre dá uma cravada em alguma informação que a gente busca até hoje. Né? Ele fala: é claro que se Max Verstappen deixar a Red Bull, isso poderá ter um impacto no mercado, mas não acho que haja qualquer chance disso acontecer. Então, isso é algo que eu não penso muito. O que eu quero fazer é focar no meu negócio. Estou aqui para competir e tentar tomar uma decisão antes do verão sobre se continuarei competindo ou não. E se continuar competindo, tenho que pensar quais são as melhores possibilidades. Mas você sabe todo esse estresse agora, todos esses rumores, eu realmente não me importo. Não estou interessado nisso. E ele também complementa dizendo que uma das equipes, se não a equipe mais ambiciosa do grid hoje na Fórmula 1, é a Aston Martin, muito por conta dos altos investimentos e as pretensões de título. E agora também a gente aí, nos últimos dias, também ficou sabendo sobre a possibilidade, né, a oferta da Aston Martin sobre Adrian Newey em relação a contar com os serviços do mago da Fórmula 1 também para a Aston Martin. Então, Alonso colocando mais uma vez essa questão de se ele continua correndo, independentemente de onde ele vai. Primeiro ele vai decidir se continua correndo e dá uma cravada dizendo que não vê Max Verstappen saindo da Red Bull tão cedo. E o Verstappen foi questionado sobre o futuro dele de maneira mais direta nas entrevistas lá de Suzuka, né, Eric? Importante trazer aí a declaração do piloto holandês, tricampeão mundial consecutivo aí da Fórmula 1, para a gente dar o quadro informacional completo. Depois quero os palpites aqui do pessoal na área de comentários, mas o que disse aí o astro da Red Bull, Ericão? Mesmo depois da turbulência que vive, ou vivia, a gente não sabe exatamente como é que está a situação na Red Bull, o Verstappen, ele também fala sobre o atual momento dele na equipe. Fala assim: estou muito feliz onde estou e quero continuar assim. E aí ele também foi perguntado sobre se em algum momento depois de 2026 ele poderia ir para a Red Bull, para Aston Martin. Ele fala: não sei. Não se trata necessariamente de 2026 ou desse período. O que eu quero dizer é que tenho contrato com a Red Bull até 2028. Depois, quero ver se realmente quero continuar correndo. Não é tão importante para onde vou. Então, não estou pensando nesse tipo de coisa agora. Deu uma despistada, né? Então, ele disse que está muito feliz, Carlão. A coisa ali aparentemente deu uma acalmada, está muito feliz. E aí, a partir de 2028, ele já falou mais de uma vez, inclusive anteriormente, já há alguns anos, de que ele não sabe sequer se vai continuar correndo depois de 2028, que é quando termina esse atual vínculo com a Red Bull. E ele reafirmou isso. Agora vamos ver, né? Silly Season sempre agitada, né? E com o Hamilton dando aí o pontapé inicial, anunciando a ida para a Ferrari em 2025, depois todo o rolo da Red Bull por causa do caso Horner, que virou caso Red Bull, né? Essas especulações sempre ganham força, embora eu concorde, né? A Red Bull, pelo menos aparentemente, vive um momento um pouco menos caótico nesse estágio aí da temporada. Mas agora eu queria a opinião da galera com relação a essas últimas notícias aqui, porque a gente tem aí os veteranos causando no noticiário, né? O Hamilton até como agente da passiva aí na crítica de Ralf Schumacher, Fernando Alonso tratando de vários assuntos, mas quando abordamos os rumores de mercado e a dança das cadeiras, Carlos Sainz também é destaque hoje, porque falou sobre isso nas coletivas em Suzuka, né, Eric? Agente da passiva me lembrou muito aulas de português, Carlão. Não sei porquê, mas faz décadas que eu não ouvi essa expressão. É... Agora, quem também foi um personagem importante, como você disse, foi o Carlos Sainz, né, que primeiro falou
como é que ele estava, né? Porque ele, lá na Austrália ele falava que não estava ainda 100%, mas ele disse que agora está 100%. A única coisa que ainda não consegue fazer é pegar os mesmos pesos durante os treinos físicos na preparação para uma corrida. Mas ele também comentou sobre essa questão de mercado, e aí ele falou, obviamente eu estou conversando com algumas equipes porque ainda não tenho emprego para o próximo ano. Portanto, temos que fazer isso junto com a minha equipe administrativa. Então, estamos conversando com praticamente todos eles. Trata-se de entrar em mais detalhes e ver opções mais realistas. Quais são as melhores opções para mim e para o meu futuro? Não tenho nada, nem novidades para contar hoje aqui. Tudo que eu posso dizer é que agora é hora de acelerar um pouco as coisas e espero que possamos fazer isso o mais rápido possível. Fazer isso seria definir o futuro dele para 2025 o mais rápido possível. E aí também ele fala que não vê a Ferrari tão rápida assim no Japão como esteve em Melbourne, né? Mas foi um dos personagens aí. E aí está tirando para todo quanto é lado o Sainz, né, Carol, para ver o que acontece ali. Se ele está comentando que está falando com quase todas elas, dá para acreditar também que a equipe dele já falou ou conversa também com a própria Red Bull, que ainda tem uma situação indefinida com o Pérez para 2025, né? Com o Pérez, e enquanto esse fantasma da crise no grupo taurino continuar, com o próprio Verstappen, embora o Max tenha contrato até o fim de 2028, né? Mas interessante esse ponto do Sainz aí, e ele supostamente recebeu um ultimato nos últimos dias da Audi, né? Ou Sauber, enfim, que está aí prospectando, tentando flertar de maneira mais conclusiva com o piloto espanhol, mas a gente sabe que ele tem cacife para correr por equipes mais competitivas, né, Eric? E aí, eu queria um pouco da visão da galera, que vocês acham que vai acontecer com o Carlos Sainz, pessoal? Deixe aqui na área de comentários, não se esqueçam do like, se inscrever no canal, ativar as notificações, até por conta dos horários mais diferentes aí do GP do Japão, com a madrugada em Suzuka, madrugada no Brasil, na verdade, né, trazendo todas as ações de pista de Suzuka a partir de amanhã com o programa Sexta Livre. Mas vamos adiante e trazendo também um pouco do panorama da hierarquia das equipes, a ordem de forças, né, até puxando pelo que o Telemetria trouxe ontem com o Rico Penteado fazendo as análises, Eric. Vou puxar um pouco do que o Rico falou, embora eu não tenha participado do programa, a Isa estava no comando, mas o Rico tratou de que a Red Bull deve voltar a ser dominante, enfim, o Verstappen é de fato favorito para a vitória mais uma vez em Suzuka, a Ferrari aparece na sequência, McLaren também tem aí boas expectativas, enquanto a Mercedes pode sofrer em Suzuka e a Aston Martin está ali no páreo. Aston Martin, que aliás tem novidades no sidepod para essa etapa, a Red Bull também com atualizações e a Ferrari com alguns upgrades menores, né? A expectativa é que a Ferrari tenha novidades mais impactantes a partir de Imola. Mas quem no âmbito das equipes não está muito bem cotada nesse momento é o Williams. E olha, teve corneta até da Claire Williams, meu caro Eric. Que história é essa? Conta pra gente. É isso aí. Antes, até uma questão de informação, né? O Sargent vai correr. A notícia boa é essa, né? O Sargent vai correr, e só que ele vai utilizar o carro consertado que era originalmente do Alexander Albon. E aí, o que aconteceu, né? Eles não fizeram a destroca dos carros, né? Por conta que os ajustes, não havia tempo suficiente dos ajustes do que cada piloto tem fazer essa troca, né? Por conta de adaptar o carro que estava sendo utilizado pelo Albon em Melbourne, trazê-lo novamente aos ajustes pessoais, podemos dizer assim, para o Logan Sargent, e aí trazer de volta o carro que foi destruído pelo Albon para o Albon. Agora, tem uma questão, né, duas questões, aliás. Uma, em tese, um detalhe, né, que todo o procedimento feito no carro do Albon fez com que o carro pesasse apenas mais 100 gramas, né, adicionais, né, em termos de peso, né, dentro do que foi feito ali, e que a situação do Sargent e do Albon, ela permanece a mesma em relação a Melbourne. Se algum deles bater e não tiver um jeito ali, tiver o chassi
danificado. Novamente, um deles não corre porque eles não têm um chassi reserva até o GP de Miami. A situação da Williams é realmente complicada e, de certa forma, absurda. Uma equipe de Fórmula 1 da história da Williams e que ultimamente recebeu tantos investimentos não tem tantos recursos ali para ter um chassi, né? E aí isso vem tudo na esteira dos últimos anos, né? Antes da entrada do Wilton Capital e agora a Claire Williams, como você citou, voltou a falar, né? Ela fala que apenas chefes, somente o Toto Wolff e o Christian Horner conseguiram mais pódios do que ela, né? Então, ela comentou aqui que os últimos 3 anos da gestão dela, da Williams, apagaram os bons resultados no passado. Ela comentou aqui uma entrevista ao Black Book Motorsport, né? Falou assim, consegui 15 pódios durante o meu tempo. Não acho que nenhum chefe de equipe, além de Toto Wolff e Christian Horner, nos últimos 14 anos tenha conseguido 15 pódios. Eu marquei um quarto no total de pontos da Williams em toda a história da equipe. São muitos pontos, mas as pessoas se esquecem disso por causa dos meus últimos 3 anos, que realmente foram muito, muito, muito ruins. A gente fala até hoje que o nosso glorioso George Russell passou ali por maus bocados, comeu pão que o diabo amassou, por conta desse período, que era o período final ali, que são esses 3 anos da Claire Williams, mas ela joga contra ela os próprios números, né? E realmente, se você pegar até uma parte ali da passagem de Felipe Massa, a Williams chegou a ter pole, né? O Massa chegou a ser pole position, chegou a ter pódios, né? Então, ela tem ali com ela os números. No começo da era híbrida, até em função da dominância das unidades de potência da Mercedes, a Williams já era cliente da fabricante germânica. O time de Grove ali teve bons resultados com Felipe Massa e Valtteri Bottas ali como os principais pilotos, né? Depois o Bottas vai para a Mercedes em substituição ao Nico Rosberg para a temporada que o Massa, em tese, já estaria fora da Fórmula 1. Massa acaba voltando para a vaga que era do Bottas enquanto companheiro, no caso de Lance Stroll, na temporada 2017, que foi a última temporada com pódios da Williams, fora aleatoriedades, tipo não GP da Bélgica, em que o Russell conseguiu aquele pódio numa corrida que na prática não existiu, né? Mas, enfim, vamos ver se a Williams consegue reagir aí, agora sob o comando de James Vowles, mas essa questão do chassi com todo o rolo da batida do álbum, o Sargent sendo escanteado ali no GP da Austrália, isso acabou pegando mal e escancarou também algo que já era abordado no âmbito da equipe inglesa, que era a obsolescência, né? O diretor técnico falando sobre tudo isso. Mas, enfim, vamos observar os próximos capítulos. E antes da gente encerrar aqui o nosso Direto do Paddock, eu passo para vocês a programação do GP do Japão. Até porque temos madrugada pela frente, né? Eu e o Eric viramos à noite aí, fazendo toda a cobertura do dia de mídia. E na próxima madrugada estaremos aqui no canal ao vivo, porque tem treino livre 2 às 3 da manhã, então você já sabe, depois do TL2 da Fórmula 1 tem programa Sexta Livre, então 4 da manhã aproximadamente a gente está aqui ao vivo com tudo da segunda sessão prática. A primeira é às 11h30 da noite desta quinta-feira, se você quiser assistir. No sábado, aliás, sexta-feira, de sexta para sábado, temos o treino livre número 3, 11h30 da noite, terminando já na madrugada / manhã de sábado, e a classificação é às 3 da manhã, portanto, às 4 da manhã de sábado, sexta para sábado, a gente está aqui com o programa Q4, analisando o grid de largada em Suzuka. E a corrida é às 2 da manhã, então ali pelas 3h30, dependendo de bandeira vermelha, de sábado para domingo, eu e Eric estaremos aqui na companhia de Rico Penteado para abordar os destaques da etapa nipônica da Fórmula 1. Falando nisso, Eric, e a previsão do tempo? Eu andei vendo aí que tinha possibilidade de chuva, em que pé tá nesse momento? A possibilidade, ela existe, né? Então a gente tem aqui, na sexta-feira, Carlão, a gente tem uma previsão aí de chuva, mínima de 12, máxima de 18 graus na pista, uma temperatura relativamente fria, e vai ficar, obviamente, o dia inteiro nublado, né? 94% de chuva. No sábado vai estar um pouquinho melhor, vai estar basicamente ali um dia com nuvens, né? Máxima de 19 graus,
não há previsão de chuva, ou a previsão, no caso, é menor, 25% apenas. E no domingo, para o horário da tarde, que é o horário das 2 horas da tarde, 20 graus de máxima e também com possibilidade de chuva, né? A parte da tarde ali em Suzuka, há previsão de chuva. A questão é a quantidade, né, Carlão? Tem chuva que é aquele temporal, ou aquela garoa um pouco mais forte, a chuva que vai e vem. Eu acho que para uma corrida mais legal, é sempre interessante observar que pode ser, começa com chuva e fica seco, ou começa seco e chove durante a corrida, que aí pelo menos a gente consegue ver aí todo mundo jogando ali com as estratégias. Especialmente numa etapa em que há a expectativa de uma Red Bull mais uma vez dominante, né? Diferentemente do que houve na Austrália, em que de fato havia uma boa competitividade nesse sentido, até o Pérez falou sobre isso nesse dia de mídia, e disse que a McLaren e a Ferrari estavam, de maneira geral, até no nível melhor do que a Red Bull na Austrália. Isso é algo que a gente definitivamente não espera em condições normais de temperatura e pressão no GP do Japão, mas quem sabe com chuva. Eu quero saber a opinião de vocês aqui na área de comentários, expectativas para o GP do Japão. Convidei antes a comentar sobre as notícias aí envolvendo Hamilton e Alonso. Fiquem à vontade também para palpitar sobre o futuro de Carlos Sainz e da Williams, se vocês veem margem de melhora aí para o time de Grove. E claro, a gente convida você a ativar as notificações, né? Quem não é inscrito também se inscrever para conferir na próxima madrugada entre eu e Eric as impressões que temos depois dos treinos livres para o GP do Japão. Depois, claro, a gente tem no sábado a classificação e no domingo, madrugada, corrida com o Rico Penteado chegando aqui no programa Pod. Então se inscreva, ative as notificações, cogite ser assinante do nosso clube de membros, clique em Seja Membro logo abaixo aqui do player para conferir os nossos pacotes de conteúdos que incluem lives e vídeos exclusivos com o Rico Penteado, ex-chefe de motores da Renault na Fórmula 1. Galera, não se esqueça do like e a gente se vê no Sexta Livre com tudo das sessões práticas para o GP do Japão. Ericão, grande abraço, galera aqui na área de comentários, que eu sei que vai chegar um salve também, e um abraço para o Jeff na parte técnica. A gente tem um encontro marcado na próxima madrugada. Até a próxima, tchau, tchau.